Ipirangas, margens plácidas, de um povo herói cobrando vento bonde. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil no sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, exerce forte pálido colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, dos risonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lavaruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba a voz, verás que o filho teu não foge à luta, que teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Maravilha! Travou pros senhores, deu pra ouvir certinho? Como ficou aí, gente? Pra mim ficou bem, ficou bom. Certinho? Boa noite, senhor. Um pouco a imagem. Oi? Só travou um pouco a imagem. É? Pouco? A dona Júcia Maria. Tudo certinho aí? Aí, maravilha. Tô vendo uns rostinhos novos aí. Gabriel Ferreira, tudo certinho? Deu pra ouvir aí, senhor? Deu, tudo pra ouvir. Maravilha. Deu certinho. Tô contente aí, hein? Tô vendo uma galerinha professor. nova. Que bom. A raridade mostrar o meu rosto, né? Aqui na aula, né? Gente, fique à vontade pra gente compartilhar, para tirar dúvidas, tá? Essa é a ideia. Só vou abrir aqui a aba da Idade Moderna. A gente executa o hino da Independência, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que baixando o vídeo trava menos, eu acho. Aí. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Agora o hino da Independência, gente. Deixa eu compartilhar aqui com os senhores.
Japonês da pátria, filhos, prepotente a mais gentil, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai de Bolsonaro, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava na perfídia explodiu, houve mão mais poderosa, são poderes, o Brasil, houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, são poderes, o Brasil. Brava gente brasileira, longe vai de Bolsonaro, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ilhas falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil, vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai de Bolsonaro, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Parabéns aos brasileiros, já tocando juvenil, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil, do universo entre as nações, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai de Bolsonaro, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Top. Muito bom, gente. Travou pros senhores? Como que ficou aí, gente, pros senhores? Ficou bom. Tô travando. Travou muito, muito bom. Tá horrível. Mas parece Travou tanto pra mim, não. menos. Maravilha. Vamos lá, gente. Idade moderna.
Então nós falamos um pouquinho aqui da idade da pré-história, falamos um pouquinho da idade da história antiga, da idade média e agora idade moderna. Primeira coisa que nós devemos ter em mente aí, gente. A idade. Tem microfone aberto aí, me ajuda, pessoal. Aí, obrigado, senhores. O que nós devemos entender aí, gente? Opa, tem microfone aberto ainda aí. Desative, por favor. Acho que é do Senhor seu Pablo Pablo. Vinícius, por favor, desative o microfone. Obrigado, senhores. Então, o que nós temos que entender, gente? Na Idade Média, tá? A explicação ela ficava muito no Deus quis. Ah, alguém nasceu. Ah, Deus quis. Alguém morreu. Ah, Deus quis. A plantação vingou. Ah, Deus quis. Então tudo era explicado a partir aí de uma visão mais religiosa. Na Idade Moderna, nós vamos ter uma preocupação em explicações e embasamentos mais científicos, mais, digamos assim, concretos à luz da ciência, tá? Isso é importante a gente saber. A Idade Média era o modo de pensar naquela época era um modo muito teocentrista, e na Idade Moderna começa a ter um modo de pensamento mais antropocentrista, não é? Isso, perfeito. Mas só que tem um pormenor aí, gente. Tem um pormenor. Qual que é esse pormenor? Esse pormenor é que ainda estamos em uma transição, ainda estamos numa periodização, onde uma grande maioria das pessoas não sabem ler ainda, tá? Se comparado à Idade Média, né, ainda nós temos o aumento dessas pessoas que sabem ler, mas mesmo assim vai ser pouco. A pergunta é, como as pessoas dessa época vão começar a trabalhar essa opinião, como as pessoas dessa época vão começar a divulgar as suas ideias para essas pessoas que não sabem ler, por exemplo? A partir da política? Ou Não. como então? Eu posso deduzir? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que posso deduzir? Pode, por favor, Lucas. De maneira teórica, as pessoas espalhariam suas teorias para pessoas repercutindo? Mais ou menos. Ainda não é a resposta que eu quero ouvir. Mais deduções, gente? Vamos lá. Pablo, prof, meu irmão não está conseguindo entrar. Fala para ele tentar clicar no link. Então vamos pensar, nós estamos falando ainda de uma época onde a ciência está ganhando uma conotação maior, tá? E o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que as pessoas elas precisam entender aquela mensagem. Mas se a maioria das pessoas não sabiam nem ler nem escrever, qual era o principal meio que vai ser utilizado nesse momento da Idade Moderna? As imagens, Exatamente. A arte, a tá? arte. A arte ela vai ser utilizada, vai ser uma grande aliada aí, tá? Vai ser uma grande aliada na divulgação, a propagação das ideias. O iluminismo tem uma certa ligação com arte também? Totalmente, totalmente. Só que o que vai Não, acontecer? porque o Pode falar. iluminismo não era um movimento intelectual? Era um movimento intelectual, tá? Que inclusive vai ser patrocinado pelos burgueses. A gente vai ver isso aí mais adiante. Illuminati. Né? Tem algumas teorias aí, né? Enfim, mas a princípio a ideia vai ser comunicar com as pessoas usando a arte, tá? Usando a pintura, a escultura, né? Porque os Illuminati basicamente surgiram a partir do iluminismo, né? Foram inspirados nos franceses iluministas e nos maçons. E eles foram grupos criados por um professor de direito que quis se opor à igreja, porque naquela época a igreja era muito dura. Os maçons principalmente.
Então há uma ligação muito forte, por exemplo, do iluminismo com a maçonaria. Tá? Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Tá? Você perceba, por exemplo, né, o dilema igualdade, fraternidade, liberdade é um lema maçom. Né? É um lema maçom. Você pega, por exemplo, aí. Liberté, égalité, fraternité. Você pega a bandeira de Minas Gerais, por exemplo, que foi um palco, né? Um palco muito importante para a maçonaria no Brasil. Libertas que será também. Exatamente. Liberdade, traduzindo do latim, liberdade mesmo que tardia. Então, até hoje ainda, essa questão da maçonaria é muito forte. Meu irmão é maçom. Seu irmão é maçom? Uhum. Por exemplo, José Bonifácio vai ser considerado talvez o grande mestre aí da maçonaria no Brasil. Né? Dom Pedro I. O José Bonifácio foi aquele senhor que criou Dom o Dom Pedro Pedro II. II, quando o Exatamente. pai dele partiu. Exatamente. Então, praticamente, José Bonifácio foi um pai aí para o Dom Pedro II. Inclusive, foi um professor muito importante para Dom Pedro II. Ele Né? era professor do quê? Oi? Ele era professor do quê? De tudo. Filosofia, política, idiomas. Ah, ele era um professor geral? É um professor geral. Acho que era mais de, se eu não me engano, mais de 10 idiomas, 5 idiomas, não lembro agora a quantidade exata. Eu sei que o Dom Pedro II, ele era poliglota. Ah, intelectualmente ele teve formação, Nossa, né? demais. Teve vários livros que ele escreveu e os livros dele na época serviram de inspiração para alguns europeus, alguns Professor, americanos. Pois ô, não, professor, Lucas? então, era aquilo, tinha vezes que Dom Pedro II acordava meio brasileirão, querendo, querendo, não sei, fazer coisas brasileiras, e tinha dia que Dom Pedro, assim, amanhecia tudo agitadinho com um português, um jovem nobre que era da realeza, sabe? Né? Exatamente, exatamente. Assim, e por incrível que pareça, o Dom Pedro, né, o Dom Pedro II, ele foi muito querido pelos brasileiros, né? Muito querido mesmo. O professor, tanto que a maioria dos brasileiros hoje em dia, se falasse que queria uma nova democracia no Brasil, provavelmente falariam que só gostariam dessa democracia se tivesse o Dom Pedro II de novo, porque ele foi uma pessoa muito, muito boa para o Brasil nessa época, Sim. que acho que sem ele o Brasil não seria tão belo como hoje em dia, né? Eu acho importante sintetizar, gente, o seguinte, que esse contexto de Dom Pedro II, né, a questão da abolição da escravidão, por exemplo, remete à Idade Moderna no Brasil, praticamente, tá? Essa, né, vai ser em meados aí da, da moderna pro comecinho da contemporânea. É interessante, gente. Igual eu falei para vocês, o tempo ele não é estagnado. Ah, tá acontecendo a Idade Média lá na Europa, então as outras partes do mundo pararam para viver a Idade Média. Não. Né? Naquele mesmo tempo estava acontecendo aí o Iluminismo, por exemplo, a Revolução Francesa, estava acontecendo outras coisas ao redor do mundo. Isso tem que O ficar claro pra professor, gente, né? Pois não, pode falar, professor, Lucas. eu sempre tento imaginar o mundo inteiro em uma era só, em vez de imaginar uma parte do mundo inteiro em todas as eras, porque eu acho que fica bem mais fácil você tentar descobrir de pouquinho em pouquinho o que aconteceu no mundo inteiro em cada período da história, do que você tentar deduzir que aconteceu apenas coisas, como você falou, só na Europa, e desfocar a África, desfocar a Ásia, desfocar a América. É interessante porque a história ela é bem dinâmica, sabe, Lucas? Eu acho isso muito interessante e por conta do tempo também. Infelizmente, nas escolas a gente não consegue abordar isso da maneira que nós gostaríamos de abordar. Então, o que a gente faz nas escolas, Lucas? A gente dá uma pincelada, a gente tenta contextualizar
no âmbito geral, para poder trabalhar com as pessoas, com os alunos, mais ou menos aí na superficialidade. Ô, professor, acho que é por isso que eu acho que uma coisa muito importante que os jovens de hoje em dia não produzem, só que deviam produzir, é o intelecto de saber que não é só nas escolas que você tem que aprender, na verdade é na vida inteira, porque Exatamente. você não vai aprender uma coisa só para usar na sua prova, você vai aprender as coisas para usar na sua vida inteira. Por exemplo, se eu sou uma pessoa intelectual, eu posso começar uma conversa com alguém e a pessoa me achar até muito esperta. Por quê? Porque a pessoa vai achar, nossa, essa pessoa sabe de tanta coisa que começou uma conversa e consegue puxar para outras coisas tão detalhadas, e quando você vai perceber, você já passou horas e horas conversando de uma coisa que você adora com uma pessoa, sendo que parece que passou uns 2 minutinhos, porque é muito legal e você sente uma sensação boa quando a pessoa acha que você é estudioso, né? Então acho que é muito melhor os jovens de hoje em dia pensar em fazer isso. Incrível, Lucas, incrível. Esse posicionamento é incrível. E assim, gente, eu me sinto honrado, sabe, Lucas, quando eu tô conversando com alguém, por exemplo. Hoje veio um aluno do terceiro ano do ensino médio, ele veio tirar algumas dúvidas, ele quer ser professor também. Orientei ele, falei que a pegada é essa mesma. Cara, foi incrível. E no final da conversa, ele ficou muito agradecido, ficou muito contente. E a ideia é essa, né? Eu já conversei com pessoas mais velhas. Gente, é um papo que fluiu, sabe? Que rendeu. Aí é igual você falou. Passou tempos e tempos. Eu acho que eu fiquei conversando com essa pessoa acho que umas 2 horas a respeito de história, a respeito de política, de economia. Quando eu dei por mim, já se passaram quase 2 horas. Então é muito bom, né? Uma conversa sadia. O que eu estou percebendo hoje? No âmbito geral, salvo as raras e boas exceções, nós temos jovens que não sabem conversar, tá? Temos jovens que não se perguntar, por exemplo, qual a cotação do dólar hoje, se perguntar o que está acontecendo nos países vizinhos, não sabe, porque só fica, por exemplo, em só jogo, só fica, sei lá, acaba se fechando. Igual eu O falo, professor, a gente não precisa conhecer e saber de tudo, mas se a gente entender um pouquinho de cada coisa, né, flui a conversa, isso é bom. o professor, eu tenho certeza que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi tentar aprender mais do que eu estava aprendendo. Por mais que antigamente eu tirava boas notas, eu tirava sempre um 9, um 8, às vezes eu tirava um 7, mas eram notas boas, só que eu simplesmente deu uma vontade de começar a estudar. E agora, eu não tiro mais só notas acima da média, eu tiro uma nota completa mesmo, eu só tiro 10 para você. Se você não é bonitinho, só tem 10 ali, não tem um menor que 10. Então, pensa só comigo. Você pode se tornar um aluno exemplar na sua escola se você conseguir ter intelecto suficiente para conseguir se abrir mesmo para estudos, porque acho que a coisa mais importante na sua vida é estudar, porque sem os estudos você não é ninguém. Que top, viu? Fico muito contente. Se o senhor não me fala que o senhor está no 5º ano, para mim eu deduziria que o senhor estivesse no mínimo no 8º, 9º ano aí. Ô, professor, Só um minutinho, Luiz. Eu acho que o Pablo levantou a mão, é isso, Pablo? O professor, Pode falar, depois o Luiz fala. Pode ser, Luiz? Pode falar. beleza. o professor, teve um dia que eu tava na escola com um amigo, aí eu tava falando algumas coisas sobre ciências. Aí ele também gostava muito de ciências. Aí nós ficou passando 1 hora e meia só falando sobre ciências.
gostoso demais, gente, porque ainda mais conversar daquilo que a gente gosta, conversar daquilo que a gente domina. É igual assim, tem muitas pessoas que chegam e falam assim, ah, eu não gosto de geografia, eu não gosto de história, eu não gosto de matemática. Às vezes não é que a pessoa não gosta de geografia, não gosta de matemática. Às vezes é que a pessoa não entendeu um determinado assunto e já cria aquela bolha, já cria aquela resistência. Porque a partir do momento em que nós estamos entendendo do assunto, fica tão leve, gente, trabalhar, fica tão gostoso, fica tão prazeroso, né? E essa é a questão. Igual eu sempre falo para os senhores, nas escolas e aqui no CEPEM, o que a gente faz? Nós direcionamos. Cabe aos senhores se aprofundar. Aí cai no que o Lucas falou aí. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que falam o seguinte, termina lá, entra na escola às 7, sai meio-dia, ou um outro horário. Ah, já estudei, já acabei com a minha obrigação de estudante. Não. A escola já terminou a escola, chega na casa, lê um pouquinho, tenta fazer um resumo daquilo que você viu nas aulas de geografia, de história, matemática, português, inglês. E criem esse hábito, tá? Vocês vão perceber que quando nós criamos esse hábito de estudo, a nossa mente abre. Quando a nossa mente abre, como dizia Einstein, né, uma mente que está disposta a abrir para o conhecimento jamais voltará ao seu tamanho de origem. Então, essa é a ideia, né? É ampliar conhecimentos. Eu tenho certeza que o Lucas está nessa sede, nessa ansiedade em buscar mais. E isso é bom. Isso é incrível. Essa é a ideia, né? E parabéns aí ao senhor Lucas, viu, Lucas? Eu fico muito contente com esse tipo de comentário. Muito bacana. Obrigado. Então, voltando aqui à Idade Moderna. Ô, professor. Oi, Sério, Luiz? perdão, Luiz. Perdão, verdade. Pode falar, Luiz. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Top. Top, Luiz. O senhor ia falar alguma coisa? Mais alguma coisa, Luiz? Ou era só essa citação? Essa citação de Sócrates. Sócrates, muito bem. Vamos lá, gente. Então, naquela época da Idade Moderna, as principais mensagens eram enviadas através da arte. E quando nós falamos de Idade Moderna, quando nós falamos de Renascimento ou Renascença, nós temos 4 principais artistas. Quais são eles? Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Perfeito, é só lembrar das tartarugas ninja, tá? As 4 figuras principais do desenho Tartarugas Ninja remetem ao nome desses 4 artistas, pintores, escultores da Idade Moderna. O que vai acontecer, gente? Vamos pensar no seguinte. Suponhamos que nós, na nossa cidade, construam um arranha-céu, coisa mais linda. É uma construção magnífica, não é? As pessoas vão olhar para essa construção e vão falar o seguinte, poxa, o pessoal dessa cidade é rico, o pessoal da cidade tem poder, essa cidade é uma cidade desenvolvida. Não precisou colocar placa, não precisou colocar palavras. O pessoal já olha para essas construções e já deduzem, né, uma questão de poder. Os próprios os egípcios antigos, né? Qual que era a intenção de construir aquelas pirâmides faraônicas? Para demonstrar quem tinha o maior poder, quem tinha maior riqueza e economia. Ei, ô professor, teve uma batalha que eu achei muito engraçado, dos egípcios contra os persas, a batalha de Pelúcio, porque os egípcios se renderam, sabe por quê? Porque os persas pegaram gatos e amarraram nos escudos, porque na religião egípcia, os gatos são tudo sagrado para os egípcios. Aí, quando eles viram os gatos amarrados nos escudos, peraí, mas ele não é um ser sagrado, então não vamos atacar. Aí eles foram se renderam, aí foram derrotados facilmente. Guerra psicológica. Os persas, eles tinham uma estratégia de guerra. Meu Deus Os 10 mil imortais. Eu vou até fazer um parênteses, Luiz, na questão da Bíblia. Você pega, por exemplo, a igreja de Esmirna, eu acho. É uma
das 7 igrejas da Ásia ali. Uma dessas igrejas, se eu não me engano, é Esmirna. Depois eu passo a informação mais concreta para os senhores. Era uma igreja, era uma cidade, a cidade de Esmirna. Era uma cidade feita nos montes, nos morros, nas montanhas. Por quê? Tinha uma estratégia na época. Tinha uma estratégia de que as construções realizadas, feitas mais ao alto, eram mais difíceis de serem invadidas. Então, acho que, se eu não me engano, a cidade de Esmirna é uma das 7 igrejas da Ásia. Ô, professor, Oi? os persas só não conseguem derrotar o Japão por causa dos kamikazes. Eu conheço essa história que E os homem-bomba? os homem-bomba também. Então, ninguém conseguia invadir Já a ouvi cidade. esse nome kamikaze, mas eu não lembro o que é. Kamikaze eram pilotos treinados para morrer. Não, na verdade, Ah, os kamikazes eram também eram chamados tipo uns, sabe, tsunami. É tipo um tsunami. Os persas tentaram invadir 2 vezes o Japão e as 2 vezes eles se perderam para esses kamikazes, que era tipo tsunamis, eles morreram. É porque no Japão, eles, principalmente o Hirohito, eles levavam essa questão não sei explicar, mas eles levavam essa questão de... como é o nome mesmo? Pera. O Bushido. Eles levavam esse negócio do Bushido muito a sério. Aí por isso que, tipo, eu vou ser morto, então eu vou lá e me mato, sabe? Voltando aqui. Então, na cidade de Esmirna, gente, dificilmente a cidade era invadida, porque estava no alto. E os persas, esses danados dos persas, eles conseguiram bolar uma estratégia e conseguiram derrotar a cidade de Esmirna. Deixa eu só confirmar se é Esmirna mesmo. No que consistia essa estratégia? Eles cercaram as cidades, E foram subindo? e foram subindo. Ah, Aí vai chegar um determinado momento em que eles vão conseguir de alguma forma escalar essas montanhas e vão conseguir meio que entrar não pelas entradas principais, mas pelas entradas mais na tangente. E eles conseguiram cercar e dominar na surdina. Foi uma estratégia. Professor, mas tipo, foi uma entrada dinâmica, eles entraram com violência, ou foi uma entrada furtiva? Eles entraram em silêncio, aí depois eles foram precisos e rápidos. Deixa eu ver aqui. o professor, Pode falar. é tipo o Estado Islâmico no Afeganistão, né? Tinha um monte de montanha que impedia o Estado Islâmico de dominar o país. Só que conseguiram. É o Talibã. Talibã. Perdão, gente, não é Esmirna, é Laodiceia. É a igreja de Laodiceia. Oxi, nem sabia que minha avó tinha igreja. Laodiceia. É aquela parte lá, para quem acompanha a Bíblia, que fala da água. Tem que ser quente ou frio, não pode ser morno. Fica na Turquia. Exato, exatamente. É uma região muito montanhosa. Vamos lá, gente. Então, falando um pouquinho aqui da Idade Moderna, vamos lá. Quem pode ler para nós essa primeira parte? Eu. Se dividam aí, hein? Depois você leio. Eu leio primeiro. Idade Moderna. Dentro da periodização clássica utilizada na história, a Idade Moderna é um dos períodos da história humana que sucedeu a Idade Média e antecedeu a Idade Contemporânea. Cronologicamente, a Idade Moderna começou com a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 e se encerrou com a tomada da Bastilha em 1789. Essa também Idade Média, período que antecedeu a Idade Moderna. O que é a Idade Moderna?
Perfeito, obrigado, Luiz. Então, o que vai acontecer, gente? Quando os otomanos, né, tomam Constantinopla, nós temos já o início da Idade Moderna. Então, aquele grande Império Romano de vez vai cair, tá? E nós vamos ter aí a concepção da Idade Moderna. Na Idade Moderna, gente, também nós teremos o fortalecimento das formações dos estados modernos, tá? Os estados modernos são aí o embrião dos países europeus hoje. França, Professor, Inglaterra, Portugal, Espanha. Pois não, Lucas? não, eu ia perguntar se os estados de partes de países ou as nações inteiras mesmo. Você acabou respondendo a pergunta por si mesmo. Então vamos lá. Então aqui nós temos o embrião da formação das cidades, lembra? Então na Idade Moderna nós temos aquela questão do renascimento urbano e comercial. Então as pessoas vão começar a entender, poxa, eu tenho que fazer as minhas necessidades, jogar as minhas necessidades longe desses centros comerciais. Porque as pessoas não vão querer comercializar em lugares fedidos, em lugares cheirosos, em lugares onde não apresentam infraestrutura. Então, com isso, as cidades elas tendem a crescer. Aí cada formação nacional vai ter um rei. A monarquia ela vai ser praticamente aí a visão política mais contundente da Europa. Então, os reis vão dominar. Só que nós vamos entrar num grande problema, a questão do absolutismo. Né? Então, o rei, se às vezes acordasse de mau humor e não fosse com a sua cara, você poderia morrer simplesmente por vontade do rei. Professor, Isso vai deixar as elites, isso vai deixar a burguesia pé da vida. Como assim? Quem é mais forte, o rei ou a sociedade toda unida? É a partir dessas discussões filosóficas que o iluminismo vai ganhar corpo, a insatisfação popular vai tomar conta da galera e, dando um pequeno spoiler, em 1789 a turma toma a Bastilha. Bastilha é onde os presos políticos ficavam. E a Ô, professor, queda da na Bastilha já tinha significar havido quantas o início invasões, da mais ou menos? vai significar o início da idade contemporânea daí. Pois não, O Kelvin? professor, Kelvin, então não deu pra ouvir. nessa época, a Bastilha era usada para fabricar pólvora também, né? Sim. o professor, Oi. a Idade Moderna meio que se... ela... É claro que ela não se focou apenas nesse caso do iluminismo e como é que é o nome? Nossa, eu esqueci o nome. O que você acabou de... Revolução Oi? Francesa, queda da Bastilha. Não, que os reis podiam fazer tudo. Eu tenho uma Alzheimer. Absolutismo. O absolutismo e o iluminismo foram, tipo assim, as coisas que reinaram mesmo a Idade Moderna, né? Porque a Idade Moderna meio que se olhou mais pelo caso do absolutismo e iluminismo do que outras coisas, mas outros fatores históricos bem importantes. Vamos, São Paulo. O Kelvin também estava falando, aí eu não consegui ouvir, eu estava terminando a explicação, não consegui ouvir o Kelvin. Você vai repetir, Kelvin? Na Basília, até aí, quando estava tendo essa invasão, já teria acontecido quantas guerras, mais ou menos, invasões? Boa pergunta. O que vai acontecer? O senhor entendeu o contexto. Teremos grupos de intelectuais que vai chegar para a sociedade e vai falar o seguinte: ô pessoal, tá errado esse negócio. O rei não pode ter esse poder todo nas mãos. Vamos reivindicar direitos, vamos reivindicar aí, né, uma posição real. Eram os primeiros a irem presos. Aí o que o rei fazia? Ouvia essas declarações que estava ganhando notoriedade na época. Qual que era a função aí? Os reis pegavam e mandavam essas pessoas para a Bastilha, que é uma prisão política.
Então, Hein, ô praticamente, professor, na Basília eram mo- todas as pessoas que estavam contra a monarquia ou falando, digamos, a verdade sobre a monarquia, iam presas. ô professor, Pois não, Luiz? maior grupo de intelectuais que já surgiu na história. Você tem aula online. É, isso aí. Quem sabe essas aulas, talvez gravadas, não sejam estudadas pelos historiadores daqui a 200 anos, hein? Hein, com aulas online, memes, ódio e repressão, assim nasce um grupo de intelectuais. Já pensou, gente? E se a gente entra no que nós chamamos de anais da história? Seria incrível, hein? Quem pode dar sequência na leitura, por favor? Posso ler, professor? Manda Mas eu bala. posso falar uma coisa? Pois não. Lê devagar. No fu- Eu vou ler devagar. No futuro, eles podem fazer uma reportagem falando: foram encontradas fitas secretas de aulas online dos maiores intelectuais da história da humanidade. E vamos ver ao vivo com vocês aqui. Já pensou que incrível seria, hein? Meu Deus do céu, seria uma honra, né? Cronologicamente falando, a Idade Moderna é o período que se estendeu de 1453 a 1789. A visão clássica dos historiadores determinou diversos marcos que são acontecimentos de passagem, isto é, que delimitam o fim de um período e o começo de outro. No caso da Idade Moderna, esses marcos são a conquista da cidade de Constantinopla pelos otomanos no ano de 1453 e a tomada da Bastilha pela população parisiense no ano de 1789. Perfeito, obrigado, seu Lucas. Então, o que vai acontecer aqui, gente? É uma revolução, literalmente, né? Não é um exagero falarmos que todo esse movimento foi revolucionário, tá? Inclusive, eu até quero deixar como uma tarefinha para vocês, para que os senhores pesquisem e anotem no caderno sobre o absolutismo, iluminismo e Revolução Francesa. Boa noite, professor. Nem te dei boa noite. Boa noite, Desculpa. seu José. Imagina. Seja É que eu tava vindo embora de ônibus, eu e minha mãe, daí eu falei, não vou dar boa noite com essa barulheira toda. Fica tranquilo. Obrigado, seu José, pela consideração e carinho. Professor, você tá em Sorocaba, você tá que tá tendo mudaram a aula sábado, os lugares. Você ficou lá lá em cima ou lá no primeiro andar? Eu fiquei no primeiro andar. Ô professor, a chamada termina em 10 minutos. Rapidinho, né? Pois não, seu José? Então era você, porque a gente tava, acho que na segunda, que a gente escutava a sua voz. Eu falei, o professor deve estar na segunda com a gente. Eu tava lá com o pessoalzinho. Inclusive, eu chamei a galera pra participar da aula hoje lá, mas eu acho que não tô vendo o pessoal da minha turminha lá, não. É que a maioria estuda à noite, né? Trabalha, tem compromisso, faz curso. Eu acho que as únicas pessoas da minha sala é o Miguel só. É só o Miguel que faz comigo. Tem uma galera que vai ao médico, vai no podólogo, enfim. Ô, professor, qual os temas que a gente tinha que pesquisar? Absolutismo, iluminismo e Revolução Francesa. Obrigado. Se eu não me engano, eu tenho esses temas no meu caderno de história. Maravilha, são temas importantíssimos, tá? Eu sou primo da Revolução Francesa. Professor, Top. Pois não. você dá aula para que ano no SESI? Eu pego desde o 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. Que meu amigo estuda lá. Aqui no SESI de Boituva? Sim. Quem que é seu amigo? É Caio Cirino. Conheço. Um altão de óculos, né? Sim. Ele tá no 7º ano, eu dou aula de geografia e de história pra ele. Ele é meu amigo inclusive. Professor, uma pergunta. Quando a gente acabar as aulas de história, vai ter outra aula com o senhor ou não vai ter mais? Eu não sei dizer, seu José. Ainda é uma incógnita.
Ô, professor, então, eu andei pensando com os meus botões e pensei assim, bom, se acabar as aulas de história igual acabou de geografia das aulas online, consequentemente o professor vai continuar passando coisa de humanos pra gente. Aí nessa época em que eu andei pensando com os meus botões, eu pensei assim, será que o professor vai passar sociologia e filosofia pra gente? Seria incrível, hein? Seria incrível. Eu abraçaria a causa, viu? Tá bom. Abraçaria a causa. Elder, pode falar, Elder. Ô, professor, Pois não. o que é pra nós pesquisar mesmo? Eu esqueci. Absolutismo. Vou deixar aqui no chat, ó. Absolutismo, iluminismo e revolução francesa. São três assuntos importantes para a gente entender a Idade Moderna. Tudo bem? E eu acho que o microfone tá ativo, hein? Aí, obrigado, senhor. Mais alguma pergunta? Podemos dar sequência? Rapidinho, antes que encerre essa primeira parte. Quem pode ler para nós essa parte, por favor? Quer que eu leia, senhor? Por favor, vamos lá. Considerações sobre o conceito da Idade Moderna. Uma consideração importante a respeito desses marcos é o fato que não podemos interpretá-los de maneira definitiva. Isso significa que a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 não fez com que todas as características da Idade Média desaparecessem da Europa em 1454. Continua? Pode continuar, por favor. Esse fato é entendido pelos historiadores como um marco que ocasionou mudanças significativas na Europa. Essas modificações podem ser percebidas no curto prazo, mas só no longo prazo que, de fato, as diferenças substanciais se tornaram perceptíveis. E mesmo com a mudança de período, muitas semelhanças perduraram. Jacques Le Goff cunhou o termo Longa Idade Média, usando por ele para se referir a fragmentos do período medieval que permaneceram ao longo do prazo. Alguns deles, inclusive, existiram até meados do século XIX, portanto, Idade Contemporânea. Perfeito, obrigado, senhor. É aquilo que eu comentei. Keila, levantou a mãozinha, pode falar, Keila. Falta 6 minutos para acabar a reunião. Passa muito rápido, gente. Boa aula com vocês. Obrigado por avisar, senhora. Sabe o que é interessante? Que os períodos, as periodizações históricas, elas vão passar, mas algumas características vão estar impregnadas na sociedade em relação ao período anterior. Então nós estamos na Idade Moderna, mas na Idade Moderna, como o Jacques Le Goff escreveu, ele vai perceber também que haverão características da Idade Média em plena Idade Moderna. O professor... O Jacques Le Goff vai falar que a Idade Moderna é simplesmente uma extensão da Idade Média. Tá? Pode falar, Lucas. Deu até uma nostalgia aqui da primeira aula que eu fui, que era sobre cultura. Aí eu lembrei, nossa, na hora eu lembrei, nossa, a primeira aula que eu fui de cultura, que tem muito a ver com isso, né? Porque com as caracterizações da Idade Média, nossa, mas até o século XIX. Porque, veja bem, essa questão da cultura é um fator histórico muito importante. Hoje, nós não temos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pensa a Montesquieu. Essa discussão nasceu lá em Montesquieu, né, no Iluminismo. Ele vai falar o seguinte: não, o rei não pode ter o poder executivo, o rei não pode ter o poder legislativo, o rei não pode ter o poder judiciário, porque ele é a
acorda de mau humor, por exemplo, vai querer matar todo mundo, né? Então, cada pessoa tem que estar no seu quadrado. Temos pessoas para representar o judiciário, precisamos de pessoas para representar o legislativo e temos pessoas para representar o executivo. Se não dividirmos os 3 poderes, bau, sociedade, acabou a liberdade. Professor, E até hoje isso nós temos, né? Então estamos no século XXI usando algumas características do século XVIII, por exemplo. Né? Fala, Wagner. Wagner levantou a mãozinha. Vamos lá. É uma preocupação aí, né, Wagner? Vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Eu, sinceramente, tô preocupado. professor, Vamos lá, Lucas, fala. é uma coisa muito, assim, muito horrível que o ser humano tenha criado que possa ajudar ele de alguma forma. Eu não sei como é que as pessoas tiveram a imensa ideia de criar isso, que é a política e a economia. Para mim, sinceramente, o poder econômico vem muito das pessoas, porque depende demais. Se você é uma pessoa pobre, o seu poder vai ser menor, assim como o seu poder econômico. Se você é uma pessoa rica, seu poder vai ser melhor. Agora, e pensa só, se isso nunca tivesse sido inventado, a maioria das pessoas por aí poderiam estar usando recursos naturais do planeta para conseguir evoluções muito mais avançadas do que hoje em dia, porque se o homem mais rico do mundo tem $1 trilhão, não é muita coisa, porque $1 trilhão eu não consigo nem comprar 20% do nosso planeta. Então, é impossível que a gente consiga progredir de uma forma tão horrível nesse caso. Então, pensa só comigo. A economia, por mais que seja uma coisa boa para fazer trocas, nunca foi uma solução boa para a humanidade. E o gerenciamento político também não, porque ele basicamente fazia o seguinte: eu estou no poder, eu sou o melhor. Eu estou no poder, eu tenho. Não, a chamada já vai terminar e eu falo o resto na outra aula. Tá, Adeus. o Pedro levantou a mão, o Wagner e a Keila. Vocês querem fazer a pergunta na próxima rodada? Vai ser Melhor. Faltam alguns segundos. Já acabou. Wagner, por isso que o comunismo não acabou.